Ai, deixa eu ver aqui se tá do jeito certo. Aê! Cheia de material, povo entrando e cheia de material. Matheus! Me ajuda aqui, que a pessoa tá braba. O celular tá do lado errado. Aí. Agora foi. Agora tá direitinho. Olha, tem uma galera aí já, viu? O povo tá fiel. Vamos esperar aqui entrar mais um pouquinho. Primeiro, pega um pouquinho de água pra mim. Conserta esse highlight aqui, tá torto. Depois eu tô pensando em outra coisa. Eu comecei. Obrigada. Vou subir aqui só um pouquinho. O celular tem que descer, né? É. Boa noite, Auré. Isso. Auré? Mais pra cá. Mais pra cá que eu tô. Isso. Aí, agora acho que dá. Agora acho que tá legal. Auré. Tá tudo certo aí, gente? O som o audiovisual. Bestalhado. É sério. Ah, meu filho tá aqui morando comigo, o mais velho, né? E aí eu fico assim, dando risada, porque ele fala muita maluquice. Tem que botar um calço maior aqui, que o negócio tá... Ai, boa noite, Luiz, Identidáfrica, boa noite. Certo, o tema de hoje é o homem preto como alvo da política de dominação branca. Eu já tava querendo... Eu já falei um pouco sobre isso uma vez, né? Quando eu fui falar sobre o feminismo, de como o feminismo ajuda nesse processo de... deixa eu me ajeitar aqui que eu não tô muito boa. Como o feminismo ajuda nesse processo de divisão, né? Divisão mesmo que a gente fala do povo preto, né? Homens de um lado, mulheres do outro. Você quer o que? Você tá me gravando, é? Não tá bom, né? Olha lá, não, aqui tá bom, tá de boa. Tá tudo odara, como diz Auré. Tudo odara. Eu chamo de Auré, mas lá no Facebook é Alice, né? Você prefere o quê? Auré ou Alice? Sabe que eu tinha uma amiga chamada Aurelina, colega de trabalho, só chamava ela assim. Boa noite, Tereza. Boa noite, João. E aí, eu queria me concentrar nisso. Deixa eu ver aqui só uma coisinha aqui. Ei! Vamos começar, né? Essa semana, alguém já tinha me falado sobre me pedido para falar sobre esse assunto, e eu já tinha pensado em falar, tinha convidado uma pessoa para fazer hoje, porque dia de quarta-feira eu estava convidando pessoas para fazer comigo. Boa noite, tá um pouco longe, eu vou ficar assim na mesa para ver se eu consigo ver os comentários direito, né? Ficou um pouco longe. Carla, nunca vi Carla por aqui, boa noite. Então, e aí, essa semana eu assisti um filme chamado Alma de Cowboy, tá na Netflix. É um filme com Idris Elba. Se eu sou canhota, não, é porque o celular me filma de uma forma contrária, né? Eu não sou canhota, não. Fica parecendo que eu sou canhota, né? Não, sou nada. Sou canhota, não.
E aí, boa noite, Igor. E aí o que acontece? Eu estava observando nesse filme a necessidade que se tem de ter homens pretos em famílias pretas. A história conta a vida de um menino que dava muito trabalho, que a mãe sempre recebia queixa na escola, ele era expulso de várias escolas e a mãe cansou e levou ele para passar uma temporada com o pai. Ele foi passar essa temporada com o pai e lá ele ficou assim, ele não queria ficar ali, né? Porque tá na cidade, ter que ir pro interior e tal, ele não queria. E aí ele teve que aprender a ser homem a partir da figura do pai, né? O pai era um cowboy, na verdade o filme quer contar a luta dos cowboys da Filadélfia, que ninguém nem sabia que existia, inclusive eu, e que ainda existem, né? E conta essa história através da história desse menino, né? E aí vai contando, o menino entra no tráfico e o pai começa a mostrar para ele que também já teve essa vida e que o cavalo salvou ele, que ele foi preso e que o desejo dele era de ver o filho crescer e por isso ele buscou um outro caminho, né? E tinha um outro menino, né, que entrou no tráfico e acabou morrendo, que esse menino ele foi abandonado por todos, então ele não tinha referências. E o filho de Idris Elba, eu não me lembro exatamente o nome, que eu não sou muito boa de gravar nome, sou boa de gravar fisionomia. Ele se tornou um cowboy também, cresceu, evoluiu a ponto da mãe ficar muito feliz, chorar, ficar emocionada porque ele mudou muito, né? E quando eu falo de evoluir, não é porque ele passou a ser gente, não. É porque ele entendeu o lugar dele. Porque as escolas que existem hoje não são apropriadas para nós pretos. As escolas de hoje violentam corpos pretos, né? A gente vai para a escola para ficar preso, como todo o sistema, né? Para ser vigiado, para ser punido, para ser humilhado, né? E aí ele não se encontrou dentro da escola, por isso que ele fugia, por isso que ele aprontava. E a partir da referência do pai como cowboy, não só ele, mas os amigos do pai, as histórias de vida que ele conheceu ali, uma comunidade o educou. E isso é como eu falei, né? Um ditado africano que diz que é preciso uma aldeia para educar uma criança. Ele foi educado por essa comunidade de cowboys amigos do pai, que tinha homens e tinha mulheres também. Mas a figura do pai foi extremamente importante. Ele não educou esse filho dando tapinha nas costas, dando beijinho. Ele era duro quando precisava ser duro e era parceiro quando precisava ser parceiro. Então, a partir daí, a gente precisa entender a necessidade da figura do homem preto, né? Nas famílias pretas. E a gente não consegue enxergar como o sistema, para quebrar essa... Como é que eu posso dizer? Essa vida digna, né, que a gente pode ter dentro de comunidades pretas, eles quebram os homens pretos, né? Eu não sei se vocês já assistiram a 13ª emenda, eu já falei com vocês aqui sobre isso uma vez. E é bem bizarro, um documentário que conta mesmo a história do sistema prisional nos Estados Unidos, que não é diferente de muitos outros lugares, mas é assim. Acabou-se a escravidão, e a escravidão era que fortalecia a economia, né? Eram os pretos que trabalhavam e que faziam a economia girar. Quando esses homens foram livres, veio a 13ª emenda dizendo que todos os americanos seriam livres, porém poderiam ser encarcerados como punição por alguma coisa que tenha feito, um crime, né? Inclusive a ociosidade. É como aqui, né? Teve a lei da vadiagem lá, a mesma coisa. Então, se o cara perde o cara é liberto, né?
A sociedade é toda estruturada pelos brancos, ele não tem emprego e ele vai preso porque ele não tem emprego, porque ele não pode trabalhar, sabe? É muito bizarro, é tudo muito, criado muito amarradinho para criminalizar o preto. E aí, nesse momento em que a lei dá essa brecha e diz que a pessoa está livre, contanto que não cometa nenhum crime, porque ele pode ser punido com encarceramento, aí se dá margem para que as pessoas pretas sejam encarceradas, né? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Civil, que foi criada a 13ª emenda, houve um encarceramento em massa, o primeiro encarceramento em massa, né? Eu fiz algumas anotações pra gente, para eu não me perder. Então começou uma propaganda, e é certo, em todos os momentos que o branco quer criminalizar o preto e justificar o encarceramento e a morte, eles utilizam da propaganda, oi Nádia, para conseguir, oi Joe, para conseguir com que a opinião pública aprove e ache certo, inclusive os nossos, esse encarceramento e essas mortes, né? Então, eles começam a fazer jornais, aquelas propagandas visuais, né? Para mostrar que o preto, para pintar a imagem do preto como violento. E aí vem o filme O Nascimento de uma Nação, que foi exibido na Casa Branca, para mostrar, é um filme onde mostrava que os pretos, ele pintava, né? Pessoas brancas faziam blackface, para mostrar que os pretos, eles eram perigosos, que eles poderiam estuprar as mulheres brancas, né? Que as mulheres brancas tinham medo deles. E nesse filme, o preto, eles vêm mostrando a instituição do encarceramento. É como se ele estivesse dizendo, é assim que a gente vai fazer. Eles, no filme, eles culpabilizam o preto, invade a casa, violenta, encarcera e mata. E é justamente o que eles fazem a partir daí. Acabou a escravidão enquanto sistema como era, né? E se institui um novo tipo de escravidão com o encarceramento. E as pessoas começaram realmente a achar que era aquilo. Que o preto era, como é que eu posso dizer, é criminoso, é perigoso, né? Eles pintavam também imagens do preto como selvagens, né? Tem umas imagens do preto comendo, parecendo um bicho, né? Tem outra imagem de uma mulher se jogando de um penhasco com medo de ser estuprada. Então tudo isso são propagandas para que as pessoas começassem a internalizar aquela visão de preto. E é isso mesmo que acontece até hoje, e eu vou chegar até os dias de hoje, mas eu quero fazer essa cronologia para ver como as coisas aconteceram, né? Em 1970, começou o encarceramento em massa na gestão Nixon, né? E foi aí que se começou a utilizar a droga como o mote para fazer encarceramento em massa, né? Começou esse negócio de combate às drogas, política de combate às drogas. E nessa época surgiu o crack. O crack invadiu as comunidades. Quem foi que mandou? Quem foi que enfiou? Porque é assim que Malcolm diz, né? Os homens brancos, para pacificar o povo preto, eles injetam, né? Colocam as drogas nas comunidades pretas. E aí, eles criminalizaram 3 vezes mais o uso de crack do que o uso de cocaína. Por quê? Porque o uso de crack era feito por pessoas de comunidade, negros e latinos. E a cocaína era usada pelos brancos. Então, era assim, se você se pegasse uma pessoa fumando um crack e um preto fumando um crack e um branco com 3 quilos de cocaína,
era como se fosse a mesma coisa. Então, o preto era traficante. Entendeu? Então, aí começa essa necessidade de encarceramento. E aí começa a se ter o encarceramento em massa. Tudo isso também por conta da economia. Olha, é tanta coisa. Eu assisti aquele filme 2 vezes para poder... Deixa eu ver aqui. No livro Os Condenados da Terra, Francis Fanon fala sobre estereótipo do preto argelino. Mas na verdade vale para o africano no mundo inteiro. Exatamente. É por isso que eu gosto de ilustrar com o nascimento de uma nação, com a 13ª emenda, mesmo não sendo aqui, porque a realidade é a mesma, sabe? De quando você vai ver um policial vendo um preto fumando maconha e ver um branco cheirando cocaína, o branco vai receber tapinha nas costas e o preto vai ser encarcerado como traficante. É assim. É assim que acontece. Entendeu? Então eu estou tentando dar essa introdução para a gente ver que é desse jeito, nada mudou, né? É só uma introdução. E aí, no tempo de Ronald Reagan, ficou muito pior, né? O encarceramento em massa voltou e a raça ficou no centro da política de combate às drogas. Justamente por isso, porque eles colocavam como combate às drogas e criminalizavam muito mais o uso do crack do que o uso da cocaína. Como o crack era muito mais barato, era usado e foi inundado mesmo as comunidades com o crack. Comunidades negras e latinas, né? E aí, assim como o nascimento de uma nação... As emissoras de TV, os programas de TV começaram a passar imagens, várias imagens, bombardear os programas com imagens de pessoas pretas sendo encarceradas, sendo aprisionadas, sendo algemadas, sendo jogadas no chão. E isso passa para o telespectador que eles merecem estar naquela condição, que só eles são criminosos, que não existe branco criminoso, e isso vai fazendo com que a opinião pública compre essa ideia do preto como um criminoso. É a mesma coisa que acontece aqui com programas como o de Datena, Se Liga Bocão, esse de Cassimiro Neto, esses repórteres desgraçados da Record e do SBT, todos eles, a Globo, a Rede Bahia também faz, mas de uma forma menos sensacionalista, né? Porque Rede Bahia é televisão de elite. Mas é a mesma coisa. Eles vão ser utilizados para ficar mostrando. Repare como eles mostram os meninos sendo mortos, mostram os meninos apanhando no carnaval, mostram os meninos sendo encarcerados, vão na cadeia, fazem um circo, um show com os meninos que são presos, fica fazendo pergunta para os meninos, fazendo chacota. E o nosso povo que assiste essa TV, porque a maioria das pessoas que assistem Se Liga Bocão como é o nome do outro, gente? Se Liga Bocão, que vem o povo, não é isso? Esse projeto jornalístico racista está alinhado com o Estado e sua... Claro! E sua segurança pública, é isso mesmo. Porque eles precisam, o Estado precisa do audiovisual para convencer as pessoas de que realmente nós somos criminosos. E principalmente os homens pretos. A maioria dos encarcerados são homens pretos. Sabe? Quando você assiste esses programas, a maioria são meninos pretos, jovens. Né? E aí Malcolm diz assim, eu conheci pessoas que podiam ser qualquer coisa, que podiam ser médicos, podiam estar trabalhando na cura do câncer, pessoas com muita potência, muitas habilidades. Aí ele fala de Arte das Índias, né? Quem assistiu o filme Malcolm X com Denzel Washington, vê que são 3 horas de filme, já estou assistindo pela 7ª vez, amo. Ele diz assim, que Arte das Índias podia ser um bom matemático, porque o cara gravava todos os números na cabeça, ele nunca anotava número.
e esse homem se tornou um gangster. É porque ele quis? É porque o sistema quer que a gente seja isso? É porque nós não estamos naquele lugar que é nosso. Nós estamos numa terra que nos sequestrou e nos violenta desde sempre. Então, assim como o nascimento de uma nação, assim como os jornais americanos ficavam mostrando, boa noite, José, mostrando esses meninos sendo encarcerados, sendo violentados, sendo algemados, a maioria, grande maioria de caras, de homens pretos, eles fazem hoje também. E aqui a gente assiste isso. A gente não, porque eu não assisto aquela desgraça. Mas eu sei, porque já fui em casa de pessoas, chega no horário de meio-dia, de 1 hora, e tá assistindo essas coisas. Sabe? E a gente vai sendo bombardeado por esse tipo de imagem. Eu lembro que quando teve uma, não foi revolta, foi uma rebelião em Manaus, eles mostraram um presídio feminino. E aí eles mostraram as mulheres fazendo festa, fumando, bebendo. Eu não sei até que ponto aquilo é verdade e tal. Mas eles acham tanto que nós não somos dignos de... Só porque estão presos, deixa de ser humano. Porque é isso que as cadeias fazem. Assim como na escravidão, ela desumaniza as pessoas pretas que são encarceradas. Porque não tem direito nem a julgamento. E vivem em cubículos, um amontoado em cima do outro, sem... Meu Deus, eu não gosto nem de pensar viver num lugar daquele. Porque é de pirar a cabeça mesmo. Inclusive, nesse documentário da 13ª Emenda, tem um rapaz jovem que se mata, porque foi preso inocente, não teve direito a julgamento, ficou 5 anos sendo violentado. Era muito tranquilo, mas ficou violento lá dentro. E quando ele saiu, todo mundo dizendo que ele não tinha culpa nenhuma, ele já estava trilouco. Depois de 2 anos de livre, ele se matou. É muito triste mesmo. E aí o que acontece? É isso que a gente vê o dia todo, o tempo todo. São os nossos sendo encarcerados, os homens pretos sendo encarcerados. E a mídia e o Estado juntos para mostrar para a opinião pública que eles são criminosos. Todo mundo lembra aqui, não sei se em outros estados tem, mas aqui na Bahia foi instituído uma porra de um baralho com a cara de meninos pretos, sabe? Que eram procurados pela polícia para poder pessoas denunciarem. Você já viu alguém botar as caras dos brancos desgraçados para poder procurar, para dizer que precisa ser preso? Você não vê. Você não vê os brancos faltando direito ao julgamento. É difícil você ver eles sendo presos. Imagine quantos casos a gente conhece aí de assassino, de estuprador branco, que fica aí, ó, ninguém nem fala. Por isso que uma pessoa me perguntou uma vez: ah, Manu, quer dizer, se for provado que Nego do Borel bateu mesmo na menina, você vai continuar do lado dele? Eu disse: vou. Você sabe por quê? Porque quando os homens brancos violentam mulheres, vocês defendem com unhas e dentes. Eu sei de alguns atores como Johnny Depp, um que fez Branca de Neve e o Caçador. Não, só Branca de Neve. Espelho, Espelho Meu. Outro que fez... Oh, meu Deus. É porque eu não me lembro de todos os nomes de atores assim. Mas vários atores que violentaram suas esposas estão aí, ó, sendo aclamados. Não é? Mas quando é preto, se faz todo um movimento para que esse homem seja criminalizado. Né? E aí a gente pergunta por quê? Por que que o homem preto, ele é criminalizado? Quando acontece, os anos 60 e 70, eles falam isso até no documentário, foi um ano em que a maioria dos líderes negros, como Malcolm X, Martin Luther King e outros, né, inclusive mulheres também, foram presos, foram deportados
ou foram mortos. O líder dos Panteras Negras também foram mortos. Por que que esses homens foram presos? Sim, o Woody Allen, Cadu Moliterno eu nem sabia, o Woody Allen eu sabia. Que são tudo violento. E fica aí, ó, trabalhando de boa. Agora, quando é homem preto, que tem que ser preso, porque tem que... Teve uma mulher preta que disse assim, que se matasse era menos um violentador no mundo. Ela estava falando isso de um homem preto. Quantos homens brancos que violentam mulheres são mortos? Quantas mulheres brancas vocês verem ir para a mídia, para as redes sociais dizer que tem que matar ele, porque quanto mais se matar é menos um, sabe? Somos nós que fazemos isso com os nossos. Por quê? Porque a gente vive rodeado de ideologia branca, de esquerdismo, de feminismo, que nos ajuda a separar, nos dividir enquanto povo, né? A gente não tem valor nenhum para os próprios do nosso povo, porque essas pessoas estão muito cheias de branquice, de teorias brancas. E aí sim, nessa época dos anos 60 e 70, muitos líderes pretos foram mortos. Não foi à toa, gente. Não foram à toa que foram deportados. A ideia é que não haja quem organize o povo preto. Que não haja quem desperte o povo preto para a violência que ele sofre, para que ele tenha reação, para que ele faça alguma coisa contra aquilo ali. Entendeu? Atores da Globo têm várias denúncias de agressões, abusos e nada acontece. Pedro Bial estava entrevistando o Woody Allen dia desses, dando espaço em rede nacional para ele se defender. Claro, mas os brancos fazem isso, eles se defendem. A gente é que não faz isso, sabe? Então, sim, vamos voltar para aqui. Esses líderes eram super importantes para que o povo preto se una, se organize, se junte para dar dignidade ao seu povo, para não ficar disperso. Porque quando você fica disperso dentro de uma sociedade que te violenta, você não tem força, você aceita a violência ou você cede ao crime, você cede à droga, não é? Organizações como a Nação do Islã, organizações como a Unia de Marcus Garvey, né, foram importantes para dar ao homem preto esse orgulho de ser preto, esse orgulho de ser o chefe de suas comunidades, de estar junto com as mulheres pretas e serem bons maridos, né, e trabalharem juntos e criarem uma comunidade forte. E é isso que o branco não vai aceitar jamais. O branco não vai aceitar que você tenha lideranças que falem contra ele e que lhe ensine a sair debaixo do pé dele. E que ensine você que você, homem preto, é importante, é inteligente, pode ser mais do que aquilo que o branco desenhou para você. Então, o ataque aos homens pretos, com encarceramento, com drogas, com morte, não tem outro objetivo do que manter a dominação do branco sobre nós, sobre o nosso povo. Então, é por isso que eles matam líderes negros que estão organizando o seu povo e despertando o seu povo, porque eles precisam silenciar aqueles que estão fazendo os pretos pensarem. Entendeu? Como o Malcolm disse, se você quer incomodar, você tem que fazer algum barulho. E todos aqueles que fazem barulho, que incomodam, eles dão um jeito de eliminar. Marcus Garvey foi deportado. Malcolm foi morto. Não é? E em momentos que não apresentava nenhum perigo. Porque quando a gente começa a falar para o povo preto, para ter amor próprio, para se juntar com os seus, para se separar do branco, para se organizar, o que eles dizem que é discurso de ódio. Mas em momento nenhum você vai ver pessoas pretas, líderes pretos morrendo por causa de ódio, por causa de violência.
Malcolm estava fazendo um discurso na mesquita. Estava lá no auditório fazendo um discurso, foi assassinado. Não é isso? Garvey nunca levantou a mão nem arma para ninguém. E eles deportaram porque era um perigo ao sistema. Era um perigo para o sistema de dominação branca, para o racismo. Eles não vão aceitar, sabe? E aí o que mais me dói é que o modus operandi de muitos pretos continua o mesmo. Na época dos direitos civis, os homens pretos, não foi direito, foi antes dos direitos civis. Os homens pretos andavam com uma placa no seu corpo dizendo: eu sou um homem, sabe? E aí, aí mostra depois os direitos civis, com placas também, pedindo. As pessoas vão desde sempre e não entendem que isso não adianta nada. Desde sempre, a forma que a comunidade preta tem protestado contra essa violência que atinge a nossa comunidade e que atinge principalmente o homem preto é pedir ao Estado, pedir ao branco que nos olhe com dignidade, que nos olhe com humanidade, que nos veja como pessoas dignas de viver. Eu sou um homem. Quem que não sabe que ele é homem, que ele é um ser humano? Sabe, mas está matando porque eles precisam manter o domínio. Eles precisam manter o medo sobre nossas comunidades. Eles precisam manter a nossa comunidade passiva, sempre implorando justamente. Pense aí. Aí você vê nesse documentário, que é uma coisa que para mim é bizarra, a valorização de Martin Luther King e do movimento Live Black Matter, né? É isso. Eu não sei falar inglês não, mas eu falei, mas acho que tá certo. Que fica o tempo todo: vidas negras importam, vidas negras importam. Para quem? As nossas vidas só importam para nós, e olhe lá, para quais de nós importa. Porque muitos dos nossos estão defendendo mais os direitos dos brancos, sabe? Defendendo o privilégio do branco do que defendendo o povo preto. Entendeu? Defendendo o direito de estar com o branco. Então você vê que depois de tudo que eles descobriram, de tudo que eles perceberam sobre esse movimento, sobre essa violência do Estado, eles mostram mesmo que o Estado, junto com as grandes corporações, é que cria todo esse sistema de encarceramento e lucra com ele. E mesmo assim, eles ainda ficam implorando que o homem branco olhe para eles. Você vê até o final do documentário, as pessoas que foram chamadas, que a maioria é preta, tem um ou outro branco, dizendo que a gente precisa conversar, a gente precisa mostrar, falar, sabe, com imagens, que o movimento Black Lives Matter é muito importante, porque não pode pegar ninguém, né, porque eles não têm uma coisa física, né, e que precisa conversar para que isso mude. Gente, mas se é o Estado que está instituindo, o Estado branco, existem provas de que o Estado americano é a Ku Klux Klan, que a polícia é a Ku Klux Klan, e vocês vão pedir a essa gente que se beneficia, que cria o racismo e se beneficia dele, para que eles parem de nos violentar? Outro dia escrevi sobre essas frases inócuas que são criadas para sempre nos colocar nessa posição de estar implorando, pedindo ao nosso algoz que não nos mate. Pense aí. Tem uma cena nesse documentário antiga do cara no chão, com a polícia em cima dele, e ele dizendo: eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. Foi a mesma coisa de George Floyd. Porque é assim que a polícia faz: joga no chão, prende os braços para trás e se joga por cima daquela pessoa. A pessoa já está lá, no chão, sem poder fazer nada.
Boa noite, Zoraia. Sabe? E a gente pedindo para que eles olhem para nós e nos vejam como humanos. Se eles criam todas essas cadeias, é justamente porque eles não nos veem como humanos. Eles nos desumanizam mesmo. Sabe? O que eles fazem com encarceramento e com violência é tirar de comunidades pretas o direito de crianças terem pai, de crianças crescerem com referência, de ter amor, de ter educação, sabe? De muitas vezes de ter comida na mesa. A maioria das mulheres negras estão sozinhas e a maioria dos homens estão nas cadeias, sabe? Muitos deles estão lá porque são pobres, que não têm direito de pagar um advogado, não tem dinheiro para pagar advogado, não tem direito a julgamento, e muitos deles nem cometeram crimes. Nós somos tratados como piores do que bicho. Porque você vai no zoológico e não vai ver um bicho dentro de uma cela desse tamanho, sem janela, e com um monte de bicho amontoado. Você não vai ver isso no zoológico. Então eles nos tratam muito pior do que bicho. E a gente que não entendeu isso ainda. É por isso que as lideranças são importantes para falar nas nossas comunidades. Porque as lideranças é que vão mostrar que você precisa ver além do que aquilo que é dito pela televisão, pelo Estado, pela escola, pela igreja. Você precisa ver o homem preto, esse homem preto que é pintado como perigoso, como alguém de valor da sua comunidade. Sabe? Pessoas importantes que fortaleceriam a nossa comunidade se estivessem na nossa comunidade e não encarcerados. Então a gente fica girando em torno daquilo que o branco diz e a gente não pensa sobre isso, sabe? E a gente fica o tempo todo emulando aquilo que o branco diz, que o homem preto é criminoso. A gente vê dessa forma. Os nossos mesmo veem dessa forma, sabe? Então a gente precisa mudar a perspectiva. E é por isso que eles tiram as lideranças de nós. É por isso que eles vão levantar como lideranças aqueles que falam aquilo que o branco quer. Aquele que fala e vidas negras importam. Parem de nos matar. Porque eles sabem que esse tipo de liderança não apresenta nenhuma ameaça. Eles sabem que esse tipo de liderança não vai trazer às nossas comunidades a consciência de que o branco é o violentador e de que nós precisamos nos juntar, nos unirmos contra eles. Não é contra eles para matá-los, mas é para impedir que eles nos matem. Porque como o Malcolm diz, a nossa pregação não é sobre ódio ao branco, é sobre amor ao nosso povo. O nosso povo precisa entender o próprio valor, precisa se ver como o preto, que é inteligente, que é capaz, que pode fazer muita coisa e que é perigoso apenas para o racista, para o racismo. Mas para as suas comunidades, não. Eles usam o discurso de combate à violência e de proteção às comunidades, para diminuir a violência nas comunidades. Mas a gente sabe que a violência instituída nas comunidades não são dos nossos. É do Estado. É do branco. Porque quando a polícia entra na nossa comunidade, ainda que o policial seja preto, a violência é do Estado branco. É de pessoas brancas, tanto políticos quanto corporativistas, empresários, que precisam da nossa pobreza, precisam da nossa subserviência, precisam da nossa passividade, da nossa fraqueza. Homens pretos encarcerados e mortos é fraqueza para a comunidade preta, é fraqueza para o nosso povo, entendeu? Peguei ranço de Ocupa Tudo, para de nos matar, Vidas Negras Importam. Até porque o Vidas Negras Importam, ele foi esvaziado também, né? Já era ruim, ficou pior, porque tudo agora é Vidas Importam. Quando acontece alguma coisa com bicho, Vidas Pets Importam. Agora o prefeito
quer que os professores voltem a trabalhar, já lançaram como é o nome? A hashtag Vidas Importam. Foi esvaziado, sabe? Porque tudo que é nosso é assim, é esvaziado, porque os nossos pseudo-líderes é que fazem isso. Entendeu? Mas a gente precisa, nas nossas comunidades pretas, de homens pretos fortes. Nós precisamos de homens pretos que nos defendam. Nós precisamos de um lugar que se autopreserve, que se proteja, que cresça junto. E o encarceramento, a violência que o homem preto sofre, as mortes da maioria dos nossos, só servem para eles, para que eles continuem mantendo o poder sobre nós. A gente precisa parar com esse negócio de se dividir e de achar que a mulher preta morre. Mas pense bem, quem mais morre de mulher? Preta. Quem mais morre de LGBT? Pretos. Quem mais morre de homens? Pretos. Então nosso problema não é de gênero. Nosso problema é de raça. E nós precisamos nos unir como raça. Até porque nas nossas comunidades, até as nossas crianças são violentadas. Desde a escola. Porque eu vou lhe dizer, eu trabalho em escola pública e eu sei o que é racismo dentro da escola. É bizarro demais. E a gente não percebe essas coisas. A gente não percebe que a gente está dentro desse tornado que não para, esse ciclo que não para de violência e que tem principalmente o homem preto como alvo. Deixa eu ler aqui o comentário que as mulheres pretas precisam entender que o avanço do povo preto tem que acontecer no geral e não através de separação. Com certeza. Com certeza. Mas a gente sabe também que os homens pretos são as maiores referências para os meninos nas comunidades. Quem é que consegue viver dentro de uma comunidade sem homens pretos? A gente precisa para muita coisa. Ainda que a gente tenha mulheres pretas que são pedreiras, que fazem coisas de eletricidade, que façam coisas que ditas só de homens. Mas a gente precisa deles também para autoproteção, para essa referência do menino masculino, essa referência de força, de masculinidade, que vocês podem achar que homem tem que ser frágil, fofo. Não, tem que ser forte. Porque só serve ao branco esse negócio de homem emasculado. E eu não tô falando nem de LGBT, eu tô falando de homem independente do gênero. Independente da sua orientação sexual. Sabe? A gente precisa dessas referências dentro das nossas comunidades. E as pessoas não enxergam isso. Não enxergam isso, que ficar atacando o homem preto é atacar a nossa comunidade. Porque desde a época da escravização, você percebe que o homem preto era mais violentado. Porque a mulher preta não apresentava tanto perigo. O homem preto, a figura do homem preto, da força, da ancestralidade do homem preto, é que apresenta o perigo ao branco, seja ele homem ou mulher. Porque quando você vai ver Ku Klux Klan e todo o sistema branco, você vai ver que homens e mulheres brancas estão juntíssimos. Nós é que estamos separados, nós é que estamos divididos. E a gente não percebe isso. Outra coisa, quando homens pretos conseguem sair das cadeias, eles estão com estigma para o resto da vida. São marginalizados em todos os lugares que vão. Eles têm que levar antecedentes criminais. Ninguém dá emprego a quem tem antecedentes criminais. Não é assim? A gente tem medo de quem tem antecedentes criminais porque é essa figura que nos apresentam daquele homem que é perigoso. E aí a gente fica se perguntando como é que esse homem vai ter uma vida digna, vai começar a ser bom pai de família, vai começar a trabalhar e viver uma vida diferente, se ele vive dentro de uma sociedade que nega para ele o direito de ser gente, que marginaliza,
Somos nós quem temos que começar a pensar sobre isso. A gente precisa olhar para as organizações que vieram antes de nós, como a Nação do Islã, como a UNIA, que trouxeram esse orgulho para o homem preto. Tem, não sei se eu coloquei aqui no Instagram, mas tem um vídeo de Khalid Muhammad, né, muito forte. E uma das coisas que se diz na biografia de Khalid Muhammad é que ele deu orgulho ao homem preto. Sabe? E a gente precisa disso de volta. Porque esses homens acham que não podem ser nada mais do que traficantes e ladrões e seja lá o que for, de viver a vida que o branco quer para ele. Porque o branco é quem copita as nossas comunidades para fazer o serviço deles, depois encarcera e mata. Sabendo que eles sempre vão ter, porque nós não estamos organizados, nós não sabemos nos autopreservar e nos autodefender. Entendeu? Então a gente tem que pensar nessa comunidade onde homens pretos tenham orgulho de ser quem são, saibam quem são, e que haja trabalho, e que haja dignidade, e que haja educação, e que haja saúde, e que haja uma comunidade próspera. A gente precisa pensar nisso. Em cada comunidade que nós estivermos, porque a maioria são pretas mesmo, os brancos eles não moram em comunidade, a maioria, os que moram, que são filhos de casais interraciais, né, são pobres. É um ciclo. Se o pai ou a mãe são presos, já é um caminho traçado de desestruturação da família e a consequência para os filhos. Com certeza, ao invés de pedirmos o favor de pararem de nos matar enquanto povo, precisamos buscar estratégias para reagir. Exatamente. A gente precisa reagir. E a primeira reação é nos unir. A gente precisa parar de se dividir. Sentar e dizer, nós vamos nos unir, sabe, em cada comunidade, e vamos fazer a nossa comunidade, o nosso quilombo. Nós vamos parar de depender do Estado. Nós vamos parar de 2 em 2 anos ser usados pelos políticos para vir rebocar a casa, para vir dar um milheiro de bloco, para vir botar um asfalto na rua. Nós vamos cuidar das nossas comunidades juntos. O que é que um precisa, o que é que o outro precisa. Nós precisamos gerar empregos dentro da nossa comunidade, para os nossos. Se você é empresário, você já pode empregar os seus. Inclusive eu vi num grupo desse que eu participo, né, é muito bizarro. Um cara dizendo que era empresário, um cara preto, dizendo que era empresário e que ele empregava qualquer pessoa que fosse capaz de cumprir a sua atividade. Aí eu disse, mas meu querido, a maioria que é empresário, ele vai selecionar pela aparência, a não ser que seja serviço subalterno, serviços gerais, cozinha, aí eles vão selecionar qualquer pessoa. Mas se for para bons empregos, eles não vão selecionar os nossos. Então você, empresário, você seleciona qualquer pessoa, sendo preto. Então você vê como nós estamos divididos. Ah, o SBT só tem pessoa branca. Claro! Se o dono é branco, gente, eles vão empregar, é sensatez. A gente é que não tem isso. A gente é que tem que parar com esse negócio de só querer empregar, de querer empregar qualquer um. A gente tem que empregar os nossos. Se você é empresário, dê emprego ao seu irmão. Se imagine se a maioria de nós, porque a gente é criado para servir o branco, né, para trabalhar para o branco, em todas as instâncias, concurso público, empresa, a gente não é criado para ser empresário. Eu conheço pessoas que quando saem, por exemplo, teve negócio da reforma da Previdência, aí, por exemplo, pessoas bancárias que perderam emprego, professores que baixaram o salário e que são brancos, viraram coach, viraram empresários. Quando é preto, vai fazer qualquer coisa, sabe? Porque a gente não se considera capaz de criar, sabe?
Eles dão prioridade aos deles e a gente com receio de priorizar os nossos. É isso, é bizarro. É difícil de entender como é que você, sabendo que os brancos priorizam os dele, vai deixar de priorizar os seus também. É poder, gente. Isso é poder. É igual na época que eu fui candidata, né? Que eu quero esquecer essa época, mas a gente chega volta e meia, lembra. Que eu disse a meu irmão que do meu motorista a secretária, assessor, sei lá o que, ia ser todo mundo preto. Aí ele disse, não, se fosse eu, ia contratar por habilidade técnica, que ali é bolsonarista, né? Aí eu disse assim pra ele, vou contratar com habilidade técnica que seja preto. Porque todas as profissões que você for correr atrás, você vai achar um preto que saiba fazer. Você acha fotógrafo preto, você vai achar técnico financeiro preto, você vai achar assessor preto, você vai achar motorista preto, tudo preto você vai achar. Com certeza, muitas vezes melhores e mais competentes, porque se somos nós quem trabalhamos para eles, se somos nós quem ajudamos a criar esse patrimônio todo deles, como é que a gente não pode fazer por nós? A gente pode fazer por nós. A gente pode fazer muito. Olha, gente, você vai aprender qualquer coisa no YouTube. A maioria das pessoas que estão dando aula no YouTube são brancas. A maioria dos professores em sites como Eduque são brancas. A maioria das pessoas que estão dando curso sobre qualquer coisa que seja bom para você crescer, aula de línguas, artesanato, são brancas e geralmente são cristãs. É porque eles são melhores? Não. É porque eles estão dentro de um sistema que os favorece e eles estão dentro de uma perspectiva de que eles querem ser empresários, de que eles querem mandar, eles querem ter poder e a gente precisa querer ter poder. E a gente precisa entender que poder para o povo preto só se constrói com o povo preto. O poder do povo preto só é construído com gente preta, dentro de uma perspectiva preta, com uma espiritualidade preta. Você não vai conseguir passar disso. Porque quando você vê gente preta que casou com branco, que gasta dinheiro com branco, que tem dinheiro e vai para Paris e que só vive essa vida branca, não tem poder nenhum para nós nisso. Tem para ela individualmente, essa pessoa preta, e para o branco que ela se casou. E o nosso povo continua se acabando. Sem contar que é exigido muito mais de nós. Então nos preparamos mais, com certeza. A gente quer ser, a gente quer estudar e se acaba para trabalhar para o branco. Sabe? É revoltante. E a gente pode fazer mais que isso. Sabe? A gente precisa pensar nisso. A partir de hoje, se você não pensava, pense. Meu povo precisa de poder. Meu povo só vai parar de ser violentado no dia em que tiver poder. Poder para o povo preto tem que ter o homem preto junto. Porque o homem preto é o alvo. Pode ver os ataques todos do sistema. Ele é ao homem preto. Por mais que tenha mulher encarcerada e mulher morrendo. Você não vai ver com a mesma frequência uma mulher preta ser violentada na rua como um homem preto é. A diferença é gritante. Eu não tenho tanto medo de andar na rua como eu tenho medo do meu filho na rua. Porque eu sei que a violência do Estado, a violência do branco, a violência racista atinge mais os homens pretos. Então a gente precisa pensar nesse homem preto como chave para o nosso poder. E a partir de hoje pense na necessidade de construir o poder para que homens pretos, quando saiam das cadeias, tenham o seu emprego, o seu lar, a sua aldeia, abraçando ele, recebendo ele para uma nova vida.
e que a gente aprenda a se autodefender de todas as formas, qualquer meio possível, como diz Malcolm, né? Fazendo capoeira, fazendo karatê, fazendo qualquer coisa. A gente tem que aprender a se defender, pra gente fazer que nem aqueles meninos. Eu sempre falo desse menino que eu gosto demais, que quando viu os motoqueiros passando, sendo perseguido pela polícia, deixou o motoqueiro passar, e quando a polícia veio, jogou o carro de lixo na frente, e a polícia foi se bater no carro. E aí vai saber quem foi que botou aquela lixeira ali. Não sabe, os meninos sabem tudo correndo, não vai saber quem foi que botou a lixeira. Entendeu? A gente precisa fazer isso, autopreservação, isso, autodefesa. Qualquer povo que se entende parte desse povo, quando você se entende africano, você vai fazer isso. Pra você não fazer igual esse idiota. Rapaz, eu tô com tanta raiva dessa notícia do atacarejo, que viu 2 meninos. Rapaz, ou essa criatura é branca, se for preto merece uma surra de cansanção. Porque vê 2 meninos roubando, consegue pegar os produtos de volta e chama os traficantes da área para matar esses meninos. É muita colonização no juízo para você matar 2 pessoas de comunidade para proteger patrimônio de gente branca. Proteger o que mais? Que já tinha pego os produtos. É justamente por causa dessa visão que nós temos, desgraçada, de que os nossos são criminosos, de que os nossos são bandidos. Quando bandidos são aqueles que violentam o nosso povo desde sempre. Sabe quantas mulheres e quantos homens foram estuprados desde o começo da escravização, para agora você ficar acusando um homem preto e achando que o homem preto é estuprador? Os estupradores são eles. Eles são os estupradores, eles são os assassinos. São eles que propagam ódio, não é o nosso povo. Então a gente precisa abrir o olho. O poder para o nosso povo começa na nossa subjetividade. Parar de acreditar no discurso que o branco prega, no discurso que o Estado prega, de que os nossos são criminosos, são bandidos, que precisa mais de cadeia, que precisa dobrar a verba da polícia para poder ter mais repressão, mais vigilância. Você vê a ronda passando nas comunidades de gente rica, como passa nas nossas, e com arma na mão, e metendo medo. Você não vê. Então nós precisamos entender isso, que o nosso poder só vai ser construído quando a gente deixar de ser menino, de ser ingênuo, e parar de acreditar no que o sistema fala, e parar de entregar os nossos para a justiça branca, porque uma justiça branca nunca vai tratar os nossos da maneira correta, nunca vai tratar os nossos com justiça. Um juiz branco, promotor branco e advogado branco vai fazer leis e vai julgar a favor deles e não a favor dos nossos. As nossas coisas a gente precisa tratar nas nossas comunidades. E até a gente conseguir isso, começa aqui, ó. A gente precisa mudar essa subjetividade embranquecida que a gente tem. Eu acredito que ninguém aqui é menino para deixar de entender isso. Vocês estão muito caladinhos hoje, viu? Estão muito quietinhos. Mas eu vi um bocado de gente nova aqui. Aí chegou minha sobrinha agora, Raquel Leonor. Pri. Então eu espero que vocês tenham entendido isso. Que a política do racismo, a política do Estado, a política branca de dominação tem como principal alvo o homem preto. E a gente precisa parar de atacar o homem preto, de entregar o homem preto para a justiça, de ficar chincalhando. Uma rosada já chega dizendo que o homem preto fez aconteceu e a gente já acha que é verdade. E ainda que fosse, nós precisamos nos defender. Porque a gente não tem quem nos defenda. Seja você culpado ou inocente, o branco não vai lhe defender. O branco vai te encarcerar, o branco vai te matar. Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendido realmente. A gente tá chegando no final da live. Amanhã tem live de novo. Vocês estão vendo minha cara demais. Estão enjoadas, não? Ai,
Ai, que bom, Joe. Ai, meu filho, não fale não, que eu também tenho aprendido muito, né? É difícil. E eu sei que a gente está nesse caminho de construção, a gente não pode voltar atrás. Eu sei que vai ser difícil, a parte religiosa é a mais difícil para pessoas que são cristianizadas. Eu mesma fui evangélica durante 15 anos. Eu ainda sou bastante cristianizada, mas eu tenho lutado contra isso todos os dias. Todos os dias, porque se tem um braço do racismo que é fortíssimo ainda, é o cristianismo. Faz live só aqui no Insta porque você saiu do Facebook, não foi, ordinário? Saiu do Facebook, é isso, agora só quer no Insta. Tá certo. Eu parei de fazer no YouTube porque eu não consigo botar, não consigo baixar, não sei o que tá acontecendo, eu não consigo baixar. E aí eu faço quarta e quinta aqui, terça eu faço lá. E o que eu faço lá eu não consigo botar aqui. Porque no IGTV eu não sei até quanto aceita. Quando a gente faz aqui, aceita até com 1h20. Mas quando faz em outra plataforma que baixa, aqui não aceita. Então, tô tentando, né? Porque tem gente que não tem Instagram também. Bonito. A gente terminou a live de hoje. Amanhã a gente tá aqui de novo, juntos. Eu ainda não defini o de amanhã, né? Mas talvez a gente fale de educação novamente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente tá aqui de novo. E eu quero ver essa galera aqui de novo amanhã. Porque, rapaz, vocês encheram a live hoje, viu? Gostei. Tá cheia. Tô gostando de ver. Beijos. Curta o Papo de Preto no Facebook, no Instagram e no YouTube. Divulgue. Compartilhe o vídeo. E vamos que a gente vai construir essa comunidade preta forte e autônoma. Beijo. Eu estou deixando de ser negresca, não é fácil por conta da criação. Ah, não é fácil pra ninguém. Não é, nem pra mim. Mas o candomblé é massa. A gente aprende. Demora, mas a gente vai lá. Obrigado, meus amores. Obrigado. Beijo, 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 beijo.